Podemos ir. A mensagem é coração puro, a mensagem 36. Não se turbe o vosso coração. Jesus, João, capítulo 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor. Não se vos escureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará, no território de nosso próprio íntimo, os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas experiências passadas, e que hoje se voltam para nós, a feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Amigo Jesus, bons espíritos que nos acompanham, mais uma vez iniciamos o estudo das cartas de Paulo. Esse estudo que nos ajudará, que nos ajuda, né, a seguirmos o nosso caminho, o nosso roteiro, como diz a mensagem intimorada, sabendo dos percalços, sabendo dos desafios, das dificuldades que sempre enfrentamos, mas que temos coragem de poder ultrapassá-los e vencê-los a cada vez que pensamos e, né, caminhamos os nossos pensamentos a Deus e ao Senhor Jesus. Que os espíritos amigos nos acompanhem nessa noite de estudo, abrindo as nossas mentes, fazendo com que possamos absorver a todo o estudo, toda a leitura. Vibramos por todos os amigos que não puderam estar conosco, pedimos pela nossa FEAC, pelos acontecimentos naquela casa, pelos estudos, o atendimento fraterno, o atendimento telefônico do SOS Prece. Que todos nós estejamos voltados para o bem. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Muito obrigado por tudo de bom que nós temos recebido. E com isso abrimos o nosso estudo da noite. Que assim seja. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Ótima noite para vocês. Hoje nós estamos recebendo a Sandra, que está iniciando no grupo hoje. Seja muito bem-vinda, Sandra. Depois eu te passo as orientações do grupo, as recomendações, tá? Tudo certinho. E os vídeos passados também. Muito bem, gente. Estamos em Romanos, na carta aos Romanos. Estamos capítulo 15, versículo 2. Confere? Isso, né? Uhum. Ótimo, então. Então, tô certinho. Aliás, antes de começar, queria dar os parabéns ao grupo pelo estudo da semana passada. Que beleza! Foi muito, muito bom mesmo. De muita sensibilidade. Ai, foi muito lindo. Eu ouvi já 2 vezes e pretendo ouvir uma terceira, porque Nossa. a cada vez que eu ouço, aparecem mais coisas para eu prestar atenção. Muito bonito, gente. Valeu mesmo. Bacana. Bom feedback para nós aí. Isso aí. Então, pessoa chegando aí. Então, a gente tá, na verdade, né, a gente até comentou semana passada, a gente tá, assim, como se fosse o capítulo 14 e o capítulo 15, como se fosse um só. Aliás, até o capítulo 16, né, ali,
onde dentro do capítulo 15, aliás, Paulo vai começar a fazer o epílogo. Paulo, nesse capítulo 15, eu tenho certeza que vocês já leram aí para frente, né? Ele já vai começar fazendo uma despedida. Ele já vai começar encerrando a carta aos Romanos, tá? Então a gente até comentou, ó, a gente está no finalzinho, estamos vencendo a primeira carta, tivemos muito aprendizado, depois a gente, se quiser, no final da carta a gente pode fazer uma outra recapitulação, aí depois a gente vê com o grupo. Mas aqui, Paulo ainda está naquele dilema, finalizando nele, na verdade ele está finalizando, né, o forte, o fraco, acolher o fraco na fé, a gente falou bastante disso aí, né, e ele sempre, quando ele faz um argumento de alinhamento de comportamento, ele sempre vai se basear em Jesus. Ele sempre vai trazer Jesus, né? Colocando o que a doutrina espírita nos mostra, que ele é o guia e o modelo. Então, se as minhas atitudes, meus comportamentos estão conforme o guia, está conforme o modelo, eu estou no caminho certo. Então, ele está sempre trazendo Jesus. Então, eu vou voltar no versículo 1, só para a gente estar no contexto, tá? Do versículo 2. Então, ele começa falando: nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Gente, quem são os fortes? Os fortes na fé. Na fé. Não são os fortes fitness e fortes musculatura, não. São os fortes da fé. Então a gente tem que carregar a fragilidade do próximo, dos fracos, né? Cristo fez isso, né? Jesus fez isso aqui. Tá? Inclusive, Jesus não buscou a sua própria satisfação. A gente comentou isso semana passada. Ele veio como servo de Deus. Ele veio não pela sua satisfação. Ele veio como um servo, como um servidor de Deus. E ele está colocando aqui. Aí ele vai entrar no versículo 2. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem para edificar. Tá? Do bem para edificar. Se o meu bem não está edificando com o próximo, então ele não é um bem. Ele é um bem egoísta. Então ele é mau. Se o que eu estou fazendo... achei muito interessante esse para edificar, porque dá a noção do coletivo, né? Sim. E Paulo, Joelma, ele vai explodir esse tema agora na carta dos Coríntios. Ele vai explodir esse tema. Esse bem, esse mal, esse convívio, os coríntios estavam com um problema lá, ele vai destrinchar mais esse tema aí. Tá? As questões dos relacionamentos entre eles, né? Isso. A igreja lá estava muito dividida. Tá? Aliás, eu até depois vou passar uma recomendação de uma leitura do Paulo Estevão. Como que era a igreja de Corinto. Tá? Eu já fiz as anotações ali, mas eu não passei ainda para o arquivo aqui. Ele está no livro ali. Então, só para vocês terem ideia, o que a gente vai encontrar. Como que é o ambiente. Para a gente poder adentrar depois na carta que segue, né? Então, conforme a Joelma frisou bem aí, é o edificar. Tá? Se eu estou fazendo alguma coisa, ajudando, mas eu tenho um interesse naquilo ali de retribuição, isso não é um bem que edifica. O guia e modelo fez isso? Não. Então não é o bem que edifica. Tá? É o bem que vai ter uma retribuição, que eu vou cobrar de você. Ô Joelma, você lembra quando eu te ajudei semana passada, ano passado? Pois é, eu estou precisando de ajuda agora. Então, é a parábola do bom samaritano. Tá? Então, esse é o amor genuíno. Esse, conforme nós falamos, é o amor fraternal. Tá? Inclusive, tem uma mensagem do Emmanuel. Correto, gente? Tem uma mensagem do Emmanuel, capítulo 15 do livro Harmonização. Essa eu não tenho. Eu achei lá no site da Bíblia do Caminho. Aqui tem uma página em branco escrito agradar, mas... Isso, é né? O nome da mensagem. É o nome da mensagem. Então, assim, a mensagem de Emmanuel vem muito da linha do que Paulo tentou mostrar para a gente aqui.
a mensagem é assim: como que nós estamos agradando ao próximo? Tá? Eu até coloquei aqui uma partezinha, depois se vocês quiserem completar. O que me chamou a atenção nessa mensagem foi os seguintes parágrafos. Olha só o que Emmanuel vai colocar para completar o pensamento de Paulo. Em geral, imenso número dos aprendizes desejam mimos e aprovações, mas não querem agradar a pessoa alguma. Dizem-se enfadados do mundo, declaram-se dispostos às atitudes sacrificiais nos trabalhos de grande envergadura. Entretanto, se ainda não sabem tolerar certas disposições algo infantis dos companheiros, como suportarão as atitudes no oceano revolto da humanidade em geral? O próximo, às vezes, deseja conhecer Jesus. Aproxima-se com a bagagem que possui, exibe aos nossos olhos, nem sempre já adquiriu certos materiais idênticos àquele que a misericórdia divina colocou em nossas mãos. Vocês estão reparando que esse é o fraco na fé e o forte na fé? Uhum. Olha como que Emmanuel consegue abordar o tema de Paulo, mas sem mencionar o que ele falou. Olha o Inverte, próximo né? parágrafo. Faz uma lógica de inversão aí. Isso. O próximo parágrafo. Isso. Aí esse é o último parágrafo. E ao invés de receber a bagagem simples, que seria o fraco da fé, amorosamente restituindo-a com algo novo, que lhe sirva a edificação. Edificação. Olha o que o Paulo colocou. Edificar. Edificação individual. Começamos por atirá-lo ao deserto do desânimo, entre atitudes de superioridade falsa, condenando-o criminosamente. Então, assim, esse é o bem que edifica. A pessoa chega num centro espírita, chega numa igreja, chega num templo, chega onde for. Ela está passando por uma dor. Ela está fraca, fragilizada. Ela precisa de um acolhimento. Aí você vai para um atendimento. O que foi? Eu tive um aborto e estou assim. Nossa, mas você abortou? Você sabe que nas leis de Deus isso é um pecado? Eu jogo mais a pessoa para baixo. A pessoa já está arrependida. Ela quer um acolhimento, ela quer uma palavra que faça a reconstruir. E a gente vem achando que aquilo é um bem, mas não edifica. Não constrói. Não coloca a pessoa para cima. Então, conforme o Emmanuel falou, a edificação individual, ela vem procurando isso aqui. E a gente coloca mais uma pedra no fardo dela lá. Ô Sidney, eu achei interessante ele falar trabalhos de alta envergadura, porque o nosso orgulho ainda quer receber aplausos. Então, as atitudes pequeninas, né, ocultas, essas ainda não fazemos. Isso. É o que Jesus falou, né? Você é fiel no mínimo. Achei interessante essa colocação de Emmanuel. Alta envergadura. E no último parágrafo ele fala em edificar novamente, né? Em tudo pode se subtrair a influência do mal por destacar as possibilidades do bem. Nunca desejes a posição de perturbador, nem por minutos apenas. Aprende a agradar ao próximo no que seja útil à edificação. A edificação. Então ele colocou muito bem isso aqui. É para a gente não ter dúvida quanto a esse versículo aqui. Caminhemos. No versículo 3, ele continua. Pois também Cristo não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram cairão sobre mim. Caíram sobre mim. Esse salmo, né? É um salmo, qual que é o salmo? 69. 69, versículo 9. Isso, é o salmo 69. Na verdade, esse salmo
quem quiser anotar aí, na BJ é a página 933, que eu fui lá ler, tá? 900? E 33. Obrigada. 933. E ele é um salmo que se reporta ao sofrimento dos justos, né? Nas mãos do povo iníquo, dos ímpios, tá? Mas esse salmo tem um quê de messiânico. Ele também é definido como um salmo messiânico. Por quê? Porque ele está predizendo os sofrimentos do Messias. É muito interessante esse salmo, tá? Vale a pena ler. Muito interessante. Não é à toa que Paulo puxou ele aqui, tá? Então, assim, é o que nós falamos. Cristo não procurou agradar a si mesmo. Se ele, sabemos de uma missão, que você vai vir encarnar, e você no final vai ser sacrificado, vai ser injustiçado, vai ser tudo, com esse final, a gente viria? Não. Então, assim, ele veio para deixar essa lição. E ele deixou essa lição. Até Jesus fala, né? O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Ok? Vamos lá. Versículo 4. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Muito bonito esse finalzinho aqui. Lindo. Muito bonito aqui. Primeiro, vamos partir aqui, ó. Tudo que se escreveu no passado. A gente percebe, e isso a gente viu bastante em Romanos e vai ver em todas as cartas, o quanto o Paulo dá importância às Escrituras. Né? Para nós do Antigo Testamento, para Paulo a da Torá. Ele dá uma importância muito grande às Escrituras. Tanto é que ele traz Isaías, ele traz Salmo, ele traz Jeremias, ele traz os profetas, ele traz Deuteronômio, ele traz Gênesis. Ele traz muito escrito de lá. Então ele dá uma importância muito grande disso, mas dentro de um contexto messiânico. Dentro de um contexto de Jesus. Por quê? Porque toda a Torá, todo o Antigo Testamento é uma placa de sinalização para Jesus. E ele sabe disso, ele aprendeu isso. Ele sabia toda a Torá. Depois com Jesus ele percebeu isso. Ele aprendeu isso. Ele viu isso. Né? Ver é até no sentido físico mesmo. Né? Ele viu isso, ele viu Jesus. Né? Ali. Eu fiquei pensando também, assim, que quando fala aqui que escreveu no passado é para o nosso ensinamento, que Paulo quer mostrar uma fé viva, uma fé que se movimenta de acordo com os desafios que as igrejas, né, vão encontrando, as comunidades cristãs vão encontrando, assim, para a gente pegar daquilo o que ensina, o que edifica, né, o que muda, transforma. É muito bonito. Primeiro que Paulo já falou para a gente da esperança nessa carta aqui. Né? E assim, eu acho o tema da esperança um reforço e um refrigério para nossas almas. Né? No mundo tão aturdido que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós mesmos nos questionamos, nossa, tá nesse ponto, e a esperança sempre está ali. A esperança é igual Paulo falou, gente. A esperança é aquilo que você não vê. Porque se você vê, já não é esperança. Então, assim, se eu não consigo ver, eu tenho que ter essa fé que a Maria falou, que é a fé dinâmica. É a fé do movimento, é a fé da ação. Gente, eu não estou vendo solução para nós, mas eu tenho a esperança que isso vai passar. Não é esperança no sentido de cruzar os braços e esperar. Né? Não é esperar. Não é esperar. É confiar e agir. Exatamente. Lembremos lá do primeiro capítulo de Paulo, que é uma das frases mais marcantes. O justo vive pela fé.
E a fé que Paulo mostra, a gente falou várias vezes na carta aos Romanos, é a fé do movimento, é a fé da ação, não é a fé de ficar sentado, de ficar lendo, filosofando, escrevendo e tal. Não, é a fé de ir, vai para a luta, vai enfrentar, tem os desafios. E ele coloca o tema da esperança e da perseverança muito aliado com essa fé. Porque ele sabe que nós somos frágeis. Jesus sabia disso. Nós vamos vacilar. Nós vamos chegar um momento que a gente vai, puxa vida, não, mas aí ele coloca a fé e junto com a esperança e a perseverança. Essa tríade que tem que andar junto. Mesmo eu não sabendo das ordens do governador espiritual, temos que acreditar. Porque Emmanuel falou, né? As ordens do general são defesos para o soldado, ou seja, o soldado aqui tem que fazer o quê? Tem que ir para a luta. O desafio diário, o enfrentamento de si mesmo. E a gente tem que ir com os nossos bolsos carregados de esperança, perseverança, isso aí, e fé. E sem Deus não tem esperança. Eu não consigo entender como que os ateus arranjam esperança dentro deles. Eu não sei. Olha, Não consigo. tem ateu que é muito bem colocado. Tem ateu que é muito bem, vamos dizer assim, faz às vezes muito mais bem ao próximo que edifica do que a gente. Isso que eu estava Mas a pensando. esperança. O ateu, ele não acredita em Deus, né? Diz. Mas ele acredita em alguma coisa. Eu já conheci ateus que acreditavam em fazer o bem. Sim. Só isso. Sim, acreditava. Então, assim, ele é igual você às vezes assiste. Eu gosto muito do Leandro Carnal. Tem umas coisas muito boas, excelentes que ele fala, muito inteligente. Ele tem palestra dele que ele fala dos 4 evangelistas, que eu acho formidável. Eu ouvir e penso, eu falo assim, esse homem é espírita, só ele que não sabe. Só ele que não sabe, que ele fala coisas fabulosas. Então, assim, você pega uma pessoa que não acredita em nada e está fazendo coisas boas, ele é de Deus. Mas pode uma pessoa da filosofia não acreditar em nada? Não pode. Ué, por que não? Ele não confessa a crença dele. Ué, mas não é confessa, mas possível. ele proclama isso aí. Mas ele está vivendo a vida dele. Ele está tocando, tá fazendo palestras boas. Ele leva uma palavra de movimentação, ele leva uma palavra de fé, de esperança, ele leva essas palavras aqui. São muito boas. Muito boas. Sim. Então, o que ele leva é um recado de Deus, ele só não cita o nome. É sim, ué. Ele tá na filosofia de vida dele, que é um dos caminhos para se chegar a Deus. São vários caminhos. Vários caminhos, É isso aí. né? Por isso que falam, um Não, come não. carne, o outro come não sei o quê, pronto, e todo mundo está se entendendo. A gente vai ver, só vou deixar o Anger falar, rapidinho, Anger. Quando a gente vai estudar as cartas do Coríntios, no capítulo 11 ou 12, ele vai falar essa questão. A diversidade de carismas, mas o espírito é o mesmo. Né? O que seria do corpo humano se o pé falasse assim, eu não sou do corpo? Se o ouvido falasse assim, eu não sou do corpo? Não. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Isso Paulo está falando lá. Há diversidade do carisma. Ou seja, todos nós aqui, nessa sala virtual, somos diferentes. Mas o Espírito de Deus é o mesmo. É isso aí. A gente vai estudar lá e é uma parte muito emocionante. Pode falar, Ângela. Não, tá falando em ateu, eu lembrei, tem uma obra do Filomeno que eles vão achar os recursos necessários para trabalhar num ateu. Ele é aquele que tinha mais recursos morais para atender a espiritualidade. Quer dizer, né? Quer dizer, você pode falar que até ele era um médium. Né? Né? Era um médium. Né? E um ateu.
E eu lendo aqui, eu lembrei da pergunta que a Joelma fez a semana passada, se Paulo tinha conhecimento que o que ele falava ia ficar para a posteridade. Olha o que ele fala. Tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito. Então, talvez de maneira consciente, não. Mas, no momento que ele sabia que o passado servia ali o presente, ele sabia que as ações dele seriam um exemplo para um futuro. Perfeito. Muito boa a sua colocação. Né? Muito boa. Muito boa mesmo. Ô Sidney, eu estou um pouco perdida aqui em questão assim, o capítulo 15 seria uma continuação do 14, porque no 14 ele está falando para caridade para com os fracos, não é isso? Acolhei o fraco na fé, não julgar, deixando, portanto, de julgar uns aos outros, né, para a gente procurar o que favorece a paz mútua. Feliz é aquele que não condena, né, nas decisões que toma. Aí ele vem no 15 falando nós os fortes. Sim. Né? Isso. E daí ele está o quê? Ele está explicando, então, como se deve agir nessa caridade. Isso. Acolher edificando. Isso. Não é isso? Isso, perfeito. Tá certo, sua linha. Esse é o pensamento dele. Ele tá passando um recado para os fortes como se fosse um alinhamento, ó, gente. A gente tem que fazer o bem assim. Você tem que ter perseverança, consolação, esperança. Ele tá literalmente passando o como fazer. Ele falou o que fazer um pouquinho mais para trás. Agora ele literalmente está falando assim, como que você tem que fazer? Com fé, esperança, edificando bem. Né? Eu peguei aqui um item que eu gosto muito do tema esperança. Se vocês quiserem anotar aí, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. Capítulo 19, item 11. Tá lá. Instruções dos Espíritos. A fé é mãe da esperança e da caridade. Instruções dos Espíritos. Eu não estou lendo Paulo, não. Estou lendo Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, mãe da esperança e da caridade. E ele inicia falando assim, ó. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Gente, fé paulina. Alinhadíssimo com Cristo. Alinhadíssimo. Alinhadíssimo. Então, a gente vai ter aqui, na visão dos Espíritos, fé, esperança e caridade. Devem andar juntas. O que a gente está vendo nos versos de Paulo. Só para a gente finalizar esse... Apesar que a gente tem mais uma mensagem de Emmanuel, mas eu gostaria de trazer também, aqui para a pauta, uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles. Ela é chamada A Bênção da Esperança. Eu não achei ela em livro, não. Eu achei ela no Reformador de dezembro de 2013. Mensagem de Joana de Ângeles, chamada Bênção da Esperança, Reformador, dezembro de 2013. Aí eu peguei só um trechinho, tá? E ela fala assim, olha só, gente, que bonito. A esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso, em aparente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante ao teu lado, emulando-te ao prosseguimento. Ao prosseguimento. Mesmo que advenham situações penosas e muito aflitivas,
considera que a vida física não é uma viagem idílica ao país do prazer, mas sim uma esperança iluminativa, que trabalha pela libertação do ser. Quando a bênção da esperança brilha em seu íntimo, a vida exulta em plenitude. Jesus, no último instante da cruz, quando mais nada podia ser feito, suplicou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A sublime esperança das bênçãos transcendentais a que ele fazia jus ficou na condição de última mensagem. Entrega-te a Deus, ele fará o que não esteja ao teu alcance, e mantém sempre a esperança como a segura companheira da tua existência. Uma mensagem de Joana, psicografada por Divaldo em dezembro de 2013, está no Reformador. Muito bonita a mensagem, eu peguei só um trechinho dela, mas ela nos convida, assim como Paulo está nos convidando, que a gente tem que ter essa esperança e não cair em desânimo, não cair em questões filosóficas. O mundo está perdido, eu não vou fazer mais nada, não tem jeito para isso. Essa é o sentimento, é a virtude que vai fazer com que brilhe nesses momentos essas questões. Vai fazer que brilhe. E a gente vê hoje o suicídio nada mais é que uma falta de esperança, né? Uma falta de visão. Aí tem uma série de elementos, um deles é essa esperança de mudança, na verdade, é um sentimento de desesperança. É a falta de esperança. Na verdade, até Paulo na carta aos Coríntios vai falar também. Não existe treva, existe só ausência de luz. Gente, Paulo falando isso, tá? Paulo falando isso aí, 2000 anos atrás. Onde nós estamos? Tem uma mensagem de Emmanuel, Linha de Luz, capítulo 75, Esperança. Também não vou mencionar muito ela, mas é uma mensagem linda também, tá? E Paulo falando que a mensagem do Cristo foi toda de esperança. Ele fala dos bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, que isso tudo foi uma mensagem de esperança. Se você pegar o Sermão do Monte, é uma mensagem de que se hoje você está vivendo uma aflição, você lá na frente vai ter o reino dos céus. Se hoje você está vivendo uma injustiça, lá na frente você vai ser ressarcido. É uma mensagem de esperança. E olha esse parágrafo aqui, que fala assim, a negação humana, mas vou ler só esse pedacinho aqui, Sim. Porque tem a ver com a mensagem de Joana. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. É muito bonito. Sim. Eu achei legal aqui o terceiro parágrafo, quando ele fala que nem todos podem oferecer, né, do corpo a lição espiritual, mas que todos podem oferecer esperança, independente da religiosidade, independente de partido, independente de qualquer coisa, todos têm condição de oferecer ao próximo uma esperança. Nas situações de dificuldade que o próximo passa, você tem condição de oferecer essa palavra de esperança. Eu fiquei pensando muito, Maria Jane, quando a gente, já aqui no grupo, no outro grupo, fazendo preces, a gente sempre pedia para que as pessoas do Sul fossem fortalecidas em sua fé, para não desanimarem e tudo. Então, é isso, a gente estava pedindo que eles mantivessem a esperança. E foi tudo, muita coisa que eles receberam em termos de vibrações das orações, que fortificou, né? E tem fortificado
a esperança neles, né? Esperança que as coisas vão modificar, né? E você quer ver um item interessante que ninguém menciona, mas que a gente pesquisando a gente encontra esses fatos? A região do Sul é uma das regiões que tem mais suicídio no Brasil. Oh. Mais suicídios no Brasil. E esse movimento de ações, de ajudar, de fazer, levar, o índice de suicídio caiu muito nesse um mês que foi para cá, desde que aconteceu isso aí. Por quê? Porque a pessoa observa que existe uma pessoa, um outro, um próximo, que está sofrendo mais que ela, que perdeu a casa, que perdeu o bem, que perdeu um ente querido. E ela fica condoída com isso aqui. Fala assim, nossa, mas eu tô aqui dentro de casa, aquela pessoa lá, tá lá um pobre pai carregando uma cesta básica na cabeça no meio da chuva para sua família que perdeu quase tudo. E eu tô aqui pensando, assim, não, eu tenho que ajudar, vamos lá, vamos doar, vou fazer. Esperança apareceu. Uma mensagem. Uma mensagem. Você vê que até nas aflições, vamos colocar aí, naturais, Deus age em silêncio nisso aí. Ninguém observa isso. Mas nesse último mês, dia a dia, os suicídios têm caído. Só observação. Outro parágrafo também que me chamou a atenção é esse aqui embaixo, que fala: Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Não, Emmanuel é muito bonito, né, gente? Tem umas mensagens de Emmanuel que é boa, é boa. Você quer ver uma mensagem maior de esperança, uma das frases mais marcantes de Jesus, é o vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados. E aí, olha, a gente até comentou no outro grupo de estudo, mas é interessante a gente falar, porque assim, Jesus vira e fala assim, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, porque eu vos darei descanso. Esperança. Aí depois ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e pacífico de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E o interessante é que Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Então, o pensamento fala assim, nossa, mas eu estou tão aflito, eu estou com um jugo pesado nas minhas costas, e eu vou tomar mais um de Jesus? Eu vou pegar mais um peso? Mas a promessa dele é o quê? Eu vos darei descanso para vossas almas. Ele não faça, darei descanso para o seu corpo. Eu vou fazer você dormir, eu vou fazer você ter... Não, eu vou dar descanso para a sua alma. Então, olha como que a conotação com Jesus é ao mesmo tempo, parece ser contraditória, mas quando você observa, você analisa e você sente, você vê que faz sentido. Tem sentido. E a mensagem nossa de hoje, o coração puro, é isso. Não se turbe o vosso coração. É, sim. Né? Prossigamos mais um pouquinho, gente. Vamos lá, que olha só, a gente está 19h38, a gente está chegando no versículo 5 agora. Vamos lá. Essa vai longe. O Deus Ô, Sidney. Oi. Sidney. Pode falar, Natália. Mas eu te confesso que tá bem melhor assim, tá? Mas... Não sei para vocês, mas para mim, indo mais devagar, fazendo essas pontuações, eu tô absorvendo muito mais do que um pouco antes, que estava mais corrido. Os primeiros estudos foi uma prova de fé para ver se vocês iam perseverar. Você tá vendo? Uma prova de fé para ver se vai perseverar. Isso aí. Tá vendo? É uma prova, gente. É uma prova. Que ótimo. Vamos lá, então. O Deus da perseverança, eu estou no versículo 5. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros,
A exemplo de quem, gente? Do guia e do modelo de Cristo Jesus. A fim de que, de um só coração, de uma só voz, glorifiquei o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Olha, um dos temas que está dentro desses 5 e 6 aqui, e que Paulo quer falar, um só coração e uma só voz, é a unificação, é a unidade. É a unidade que a gente tem que ter. Né? Porque ele está falando... A unidade dentro da diversidade. Isso. Por quê? Porque o Espírito é um só. O Espírito é um só. É o que ele está falando aqui de Deus. Eu glorifiquei o Deus. O Espírito é um só. Então, dentro da nossa diversidade, a gente tem que glorificar, a gente tem que ter, que vos conceda ter os mesmos sentimentos uns para com os outros. Sentimento o quê? De empatia, de bem que edifica. A fala dele aqui, assim, do 5 até o 9, assim, parece uma prece, uma oração. Parece um louvor dele, um desabafo em forma de prece. Seria assim. Porque Deus é a fonte. Então ele está falando assim, faça o restabelecimento com a fonte e o caminho é Jesus Cristo. Foi o que ele citou aqui. Glorifiquei o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para ir para esse Deus, eu tenho que passar por Jesus. Ô Sidney, e ele fala aí que devemos ter perseverança e consolação para com os outros, né? Que Emmanuel, na mensagem anterior, já falou. Sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Isso aí. Né? Aí, o que ele está falando? Se Jesus reconhece isso aí em nós devemos o quê? Exercitar com o próximo. Não é isso? É isso mesmo. A mensagem do Emmanuel já traz, né, esse ensinamento, né? Correto? Corretíssimo. É isso mesmo. E isso aí que você falou vai completar aqui no versículo 7. Olha o que ele fala. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito. Ponto. Vamos destrinchar esse trecho aqui. Tá? Esses circuncisos aí são circuncisos de coração, e não os circuncisos lá do ritual. Esse aqui é o ritual. Por quê? Porque ele nasceu do seio do judaísmo. Aqui ele está falando, olha só, ele se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus. Ele nasceu judeu para honrar toda a linha que foi estabelecida. Aqui é o circunciso judaico, é o ritual. Porque assim, Paulo poderia ter falado assim, pois eu asseguro que Cristo se fez judeu. Não, ele quis, né, no pensamento paulino, se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. E aí, você lembra, Jesus, no domingo de Páscoa, ele entrou montado no jumento. O jumento era de quem, gente? Se lembra da nossa história? O jumentinho era de quem? De quem era aquele jumento? Eu não vou falar, não. Eu não vou falar de quem era o jumento, não. A gente teve um estudo só do jumento
É aquele jumento que foi deixado lá no monte. E era de quem? Era de Abraão, ué. Zacarias. Bom. De Abraão. De Abraão. Era o jumento de Abraão, que é patriarca dos circuncisos. É isso aí, lembrei agora. Lembrou? O jumentinho de Jesus era de Abraão. Tá lá. Vai só pegar o estudo lá, que eu não sei qual que é o número lá, mas está lá. Então, ele está pontuando aqui. Né? Dentro da promessa lá que os profetas fizeram, a gente acabou de ver um salmo, que é um salmo messiânico. Então, a gente repete isso. Tudo aponta para Jesus. E a verdade é que Paulo está exaltando isso aqui, está levantando essa placa de sinalização. Honrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas feitas para patriarcas. Tá certo. A aliança, né? Aliança, isso. Fala assim, olha, aliança. eu vou te dar um filho, ele vai se chamar Emmanuel, ele vai se chamar isso aqui, ele vai vir aqui, ele vai... Tudo os profetas falaram de Jesus. Então ele veio para cumprir isso aqui. Ele veio. Né? Então assim, a nova aliança vai vir, ele é o arquétipo moral que devemos seguir nesse planeta, tudo aqui. Olha só como Paulo ele corrobora os seus dizeres, as suas questões no Antigo Testamento. Porque a citação aqui do 9, 10, 11, 12 é da Torá. É da Torá. Ele cita Salmo, ele cita Deuteronômio, ele cita Salmo de novo, ele cita Isaías. Então, para provar que ele veio dos judeus, Paulo está retirando falas da Torá. Para quê? Para exemplificar que ele veio cumprir uma promessa. Uma promessa feita aos profetas, feita aos patriarcas, tudo apontando, gente, esse aqui é o Messias. Uma promessa que tinha como base a esperança. Se vocês hoje estão sendo exilados para a Babilônia, conforme Jeremias vivenciou, lá na frente vai vir um homem que vai libertar todos vocês, que não era libertação física, era libertação espiritual. Então toda a promessa que foram feitas aos patriarcas e aos profetas foi uma mensagem de esperança, gente. E o interessante é que lá no versículo 4, ele fala tudo que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito. E aí ele vai fazer a citação do que foi escrito. Vai. Né? Como Paulo, na verdade, está fazendo um TCC aqui, né? Ele está fazendo um TCC aqui, está citando tudo ali assim, entendeu? Passou com louvor. Passou com louvor. Agora essa continuação aí no 9. Ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia. Então, reconhecem que ele é o Deus de amor, né? Reconhece a esse Deus. Todas as outras nações. E isso é o que Paulo está falando, está levando para os gentios. As nações vão reconhecer. E aí Paulo faz várias citações, né? Pelo que eu te confessarei entre as nações, e salmodiarei o teu nome. Salmodiarei, gente, cantarei, tá? Aí diz ainda, nações, exultai junto com o seu povo. E ainda, nações todas, louvai o Senhor, e que todos os povos o celebrem. Isaías, por sua vez, acrescenta, surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações depositarão sua esperança. O Paulo aqui, gente, ele não se preocupou em citar assim, literalmente não, tá? Ele fez uma mistura aqui, mas assim, a origem, quem tem a Bíblia de Jerusalém, tá apontada aí, tá? O Salmo, Deuteronômio, outro Salmo, Isaías, tá? Então ele não fez assim, vou citar certinho, não. Tá?
Então, olha só, gente, a beleza aqui. Eu acabei me lembrando aqui, não posso deixar isso aqui passar. Paulo falou assim, ó, no versículo 8, né? Ele fez ministro do circunciso para honrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. E o que Paulo acabou de citar foram a lei e os profetas. Ele citou Deuteronômio, citou Salmo mesmo. e citou Isaías. Nossa, O que ele fez? A lei e os profetas, apontando para Jesus. que legal. Então, ele consegue retirar das figuras da Torá, falando assim, gente, vocês têm que reconhecer. Aqui, ó, o Messias, 1.500 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, já estava sendo falado tudo isso. Moisés falou do Cristo, gente. Moisés falou do Messias. É só procurar lá que vocês vão achar. De cabeça eu não lembro não, mas ele falou, isso eu tenho certeza. No Deuteronômio a gente acha. Acha, pode ler ele todinho, depois vocês me falam. Podemos continuar? Tá tranquilo? Beleza? Verônica, você tá muito quietinha hoje, Verônica. O que houve, Verônica? Tô achando estranho. Vamos pra frente. Versículo 13. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Gente, num versículo, Paulo coloca 2 vezes esperança e fé. Olha o que os Espíritos falaram lá no capítulo 9 lá. Fé, esperança e caridade. Né? Então, assim, a impressão que se passa aqui, pelo menos no meu ponto de vista, é como se Paulo estivesse fazendo um encerramento com uma prece. Que Deus da esperança vos cumule de toda alegria, como se ele está glorificando assim, né? Pela ação do Espírito Santo, a gente sabe, são os Espíritos benfeitores, tá? Transborde aí a nossa fidelidade de ações, né? A nossa esperança. Chegamos aqui então no chamado na BJ aqui, epílogo. Então, daqui para frente, Paulo estará encerrando a carta aos Romanos. E o que vai acontecer? O texto vai mudar de configuração. Ele já falou, já deu recado, já falou do forte, do fraco, como você tem que agir, o que você tem que fazer, você acolhe, olha, faz a esperança. Aqui ele começa a mudar de configuração. Aqui ele já começa como se fosse virtualmente um ponto final. Tá? Então, assim, se a gente for fazer toda uma retrospectiva do que a gente viu aqui, a gente falou justificação, carne, espírito, vantagem de ser judeu, a circuncisão, a incircuncisão do coração, o amor, tudo isso aqui. Então, assim, inclusive, colocam até que não foi Paulo que escreveu isso aqui. Alguns eruditos, alguns comentaristas colocam até que Paulo não foi que escreveu isso aqui, porque tem muitas pessoas que ele faz saudações. Só que Paulo não fundou a igreja de Roma, tá, gente? Paulo não fundou a igreja de Roma. E Paulo está escrevendo aos romanos sem ter ido lá ainda. Observação. Mas, Sidney, olhando rapidamente assim, que eu não li ainda, obviamente, não estudei, mas parece que está tudo na primeira pessoa aqui. Sim. Eu, pessoalmente, estou convicto. Eu tenho, portanto, de que me glorificar em Cristo. É Paulo. Não é Paulo? É Paulo, sim, é Paulo. É Paulo. Uhum. Assim, quando a gente coloca assim, os eruditos, assim, porque eles analisam o texto muito friamente, aí eles falam assim, olha, Paulo nunca foi a Roma. E como que ele está saudando tantas pessoas assim? Então não deve ser Paulo. O fechamento não deve ser Paulo. Se ele não fundou a igreja de Roma... Mas isso corrobora o que ele falou antes. Né? Como é que é? Da unidade.
Peraí, deixa eu achar aqui. O que é? Da que ele está falando que vós acolhei uns É dos um outros? só coração, uma só voz. Sim, mas o que eles Ele não colocam... conhece, mas ele quer abarcar todo mundo. Só que ele está chamando nominalmente acho que são 25 pessoas, depois você se coloca aí. Você quer ver um exercício bom para vocês? Quem quiser fazer? Eu fiz esse exercício, tá? É pegar esses nomes e ir lá em Paulo Estevão bater aonde que estão esses nomes. Ó, Tá. eu já tô dando spoiler aqui, tá? Porque... Em Atos deve ficar mais fácil. Hã? Em Atos? Em Atos. Não, mas bate em Paulo Estevão. Ó, Fica difícil. ó, eu vou dar um spoiler aqui. O capítulo 16 começa assim: recomendo-vos Febe. A Febe era amiga de Paulo, tá lá em Paulo Ela Estevão. que levou Ela que levou a viajou. carta, não foi? Isso, foi É no que navio, levou a carta. levou a carta. Paulo, ela tá lá em Paulo Estevão. Ela tá no livro lá. Aqui ela parece como levou a carta, mas vocês vão procurar lá, vocês vão ver. Então, assim, é só um spoiler. Porque, ó, vocês conhecem Áquila e Prisca. Tá aqui, Sim. ó. Ó, que mais? Maria. Ó, gente, tem muito nome aqui. Tem nome que vocês vão encontrar, tem nome que vocês não vão encontrar. Mas vamos voltar aqui pro epílogo. Tá? Então, assim, voltando. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo ainda não tinha ido a Roma, tá? Porque a gente vai ver aqui na carta o plano que ele tinha, que ele falou assim: eu vou a Roma, mas ele vai quando foi preso, tá? Então ele está escrevendo isso lá atrás. Se eu não me engano, ah, não, acho que esse é Corinto, é o capítulo 8 da segunda parte, que ele está em Corinto. Se eu não me engano, ele está em Corinto. Eu acho que ele escreve essa carta aqui em Corinto. Acredito eu. Sim. Ele escreve em Corinto. Isso. E aí a gente vai entrar na carta aos Coríntios. Aí vocês vão ver que tem situação que é a mesma e tem situação diferente. Por exemplo, situação que a gente não estudou em Romanos, que a gente vai encontrar. A infidelidade conjugal, uso do véu, incesto. A gente vai encontrar outras situações que não tem em Romanos, mas que Corinto estava vivendo. Tá? Ô, gente, são 19h57. Eu evitaria a gente entrar aqui no epílogo. Pode ser? Pode. Que aí a gente começa semana que vem já no epílogo. Aí vocês estudem esse epílogo. Gente, Timóteo, ele faz uma saudação. Timóteo, é lindo a carta de Paulo para Timóteo. Se vocês quiserem ler, é linda a carta dele. Linda. Primeiro que Paulo, quando conheceu Timóteo tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos. E Timóteo já copiava o manuscrito do evangelho das anotações de Levi. Com 13 anos de idade, gente. Muito bem. Então vamos parar aqui no versículo... Deixa eu até colocar aqui, senão não... Depois eu tenho que ficar perguntando para todo mundo. Onde é que a gente parou? Só doutrina espírita para explicar, né? Timóteo nessa idade, tendo esse comportamento, né? Doutrina espírita explica. E Timóteo foi um furacãozinho, tá? Foi um furacãozãozinho, tá? Um menino que, pô... Tanto é que o Timóteo... Se você pegar, tiver a curiosidade, a carta dele é pequenininha. Paulo fala assim, meu filho da fé. Paulo trata Timóteo como filho da fé. Meu filho. Para você ver como que Paulo conseguiu e Timóteo, eles entraram em sintonia. Meu filho da fé. Muito bonito, gente. Por isso o filho do Arthur Valadares tem o nome de Timóteo. Deve ser essa sintonia toda aí. O Timóteo. E outra, tá, gente? Outra observação. Timóteo comandando igreja em Éfeso, jovem, com vários velhacos em volta. Timóteo devia ter uns 15, 16 anos de idade. Paulo deixou
Timóteo, responsável da igreja de Éfeso, onde tinha Maria e tinha João. Para vocês verem, gente. Para vocês verem. Nossa. Mas isso a gente vai estudar lá na carta ao Timóteo, lá daqui a alguns anos lá. A gente chega lá, tá? Fechemos. Tranquilos, tudo foi melhor hoje. Natália tá em voo cruzeiro já, né? Tá ótimo. Foi Tá muito ótimo. bom hoje. Ok. Quem pode fazer a prece pra gente? Maria, você pode fazer a prece pra gente, fazendo favor? Posso. Claro. Maria Marília. É Maria? Oi? Quem respondeu? Ah, Maria ou Marília? Marília. Eu falei a Maria. Fica a Marília pra semana que vem. Tá bom. Eu? Não, Pra a semana Maria. que vem. A Maria. A Maria? A Maria, Ô, gente. que não é mãe de Jesus, vai fazer a prece. Ah, Tá? Sou mãe do Pedro e do Tiago. Isso aí, tá vendo? Quase os irmãos Trovão. Jesus, Mestre amado, estamos mais uma vez agradecidos por esse estudo, por esses ensinamentos, por essa riqueza que o vosso apóstolo Paulo trouxe para os nossos corações. Agradecemos, Senhor, as possibilidades que encontramos de nos direcionarmos pelo caminho que é apontado por esse mestre, por esse apóstolo iluminado, que também buscou sempre estar afinizado convosco, Jesus. Obrigada. Mais uma vez, vos agradecemos por estarmos juntos, por estarmos em união espiritual, confraternizando-nos, ensinando-nos e nos instruindo. Obrigada e agradecemos também pelas bênçãos que recebemos nesse momento. Pedimos que abençoe também a todas as pessoas que participaram do grupo, aqueles amigos que não puderam participar, igualmente os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na FEAC, em todos os lugares onde se busca edificar o bem. Obrigada, Senhor Jesus, nos abençoe no decorrer dessa noite, nos fortaleça para que possamos, com o vosso amparo, nos colocarmos fortalecidos, confiantes, esperançosos em trilhar o caminho da luz. Agradecemos, Senhor, e pedimos, permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa pra noite, todos. gente.